Fala tudo, aqui é o Clã RPG trazendo mais um vídeo de Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrando, card na tela para minha playlist Jornada Heróica Guerra Artoniana. Link no comentário fixado para quem quiser comprar tanto o livro de campanha do Guerra Artoniana quanto o livro básico de Tormenta 20. E aviso, spoiler da campanha inteira. Então esteja avisado, vou explorar toda a campanha e falar, né, como está sendo a minha experiência mestrando e as decisões dos meus jogadores. Como eu tinha dito anteriormente, a aventura 9 e a 10 eu dividi ela em várias partes, onde foram várias aventuras. Na aventura 9 foi 3 aventuras, né? A primeira, que foi aquela lá em Bielefeld, no caso enorme, com o Escravador da Luz, contra a Tormenta, que Tormenta tem que ter algum momento que tem que enfrentar a Tormenta, né? E que mestre seria eu se não botasse a Tormenta? Não enfrentaram Nefeus, enfrentaram cultistas de Aradak, mas assim teve Tormenta. Agora, essa parte da aventura já se chama, né, Fuga de Portsmouth. O grupo já está em Cresta, né, que é uma cidade portuária lá do reino de Winland, que é o reino da magia, porque tem que fazer aquela rota Salinha Lã, que é de Cresta até Hongari, o reino dos Halflings, no caso dos Rimins, né, que na época antes assim era dos Halflings, só que agora em Tormenta os Halflings são Rimin, para não saber o que é um Halfling ou um Rimin, são os Hobbits de Senhor dos Anéis. E quando o grupo já chega em Cresta, eles são surpreendidos por 3 clérigos de Wina, que meio que estavam aguardando o grupo chegar. Parece, Wina mostrou que eles iam chegar. E no caso, eles deram uma missão importantíssima para a clériga, que no caso era de recuperar o artefato de Cross. Um item poderosíssimo que para ser guardado lá em Wina. E não só isso, como também a clériga teria que andar junto com a Niala da Arena, a sumo sacerdote de Wina, já que a clériga quer virar a sumo sacerdote de Wina. E aí, a Niala aparece, é um dos personagens que eu mais gosto assim, do universo de Tormenta, né? Tanto ela quanto a Niele, porque se você ler o Rolo e a Veja Paladina, você logo descobre que é a sua mesma pessoa. E aí ela aparece, ela já dá um apelido pra clériga assim, e no início o grupo não curtiu muito ela não, mas depois o grupo vai começando a gostar cada vez mais dela. E antes do grupo partir para explorar, né, o Mar do Dragão Rei, né, lá que é o domínio de Benson, né, que são na região lá do arquipélago de Kubar, porque é de lá que tá o artefato de Cross que eles têm que recuperar, junto com a Niala, que também foi para essa missão, junto com a clériga. O grupo antes, né, decide, pô, tamo em Cresta, rindo da magia, vamos fazer as compras, né, e indo fazendo essas coisas. Uma coisa que o grupo acaba fazendo, né, no meio tempo, o Barbo faz uma busca junto com a Charizil Klum, que no meio disso eles acabam descobrindo assim que uns caras que eles acabaram enfrentando, assim, uns piratas, estavam envolvidos com um tal Capitão Espinha, né, e eles falam assim, o Capitão Espinha vai se vingar do que eles fizeram isso com a gente, sabe? Foreshadowing. E aí, né, foi nesse momento que eu tinha discutido com o grupo, porque é uma aventura mais, assim, pra também fazer ganhar mais dinheiro. E também, né, foi nesse momento que eu falei, cara, é aqui que eu tenho que começar a inserir os vilões do próximo arco. Então, né, novamente, mais uma dica. Aproveite o arco do interlúdio para, além de inserir os vilões do arco 2 e algum NPC ou outro, também aproveite para explorar os reinos que serão explorados no arco 2. Como, por exemplo, o próprio Winland, Namoká, Zakharov, Bielefeld, Portsmouth, próprio Yuden também. Então aproveite para explorar esses reinos que não apareceram, apresentando Yuden, é claro, na Arco 1. Aproveite para explorar eles, colocar algum NPC, tipo, começar a criar vínculo para quando chegar o Arco 2 as coisas começarem a dar errado. E aí, né, o grupo acaba andando assim até que quando a clériga vai fazer suas compras, ela interage, né, com uma filial da Academia Arcana lá. E lá a atendente até conversa um pouquinho e fala, ó, aí se você pergunte aí pela rua se tiver alguma aventura interessada que a gente tá contratando, porque o meu mestre, ele fez uma grande cagada, eu preciso de aventureiros pra ajudar ele. Aí o grupo, aí no caso a clériga foi ajudar o grupo, pô, oportunidade de ganhar mais dinheiro, fazer uma aventura, o nobre gosta de aventura, e aí então o grupo decide atender o chamado dessa elfa maga de Tenebra. Sim, é uma elfa de Tenebra. E aí ela meio que dá uma pequena zombada assim do seu professor, fala que ele é meio maluco, ele faz cagadas e agora, né, vai ter que usar o dinheiro dele para consertar a cagada dele, porque no caso
o professor dela, junto com alguns outros alunos, foram para Portsmouth. Portsmouth é o reino da magia proibida, no caso lá, magia arcana e itens mágicos, muitos deles são proibidos, né? No caso, se te pegarem um mago usando magia arcana no meio da rua, você vai ser preso ou pior, morto e tal. É um lugar complicado e também é um lugar que também é proibido cavaleiros, eles odeiam cavaleiros lá em Portsmouth. E olha só, temos um cavaleiro e um nobre cavaleiro da luz. E aí, eles também descobrem uma coisa. O tal professor chama Arefarim, que no caso, para quem não sabe, é um dos personagens do macaco, que aparece lá no final da reta final da campanha do macaco, né? E também Adônios é um dos seus alunos. Então esse cara assim, E aí, a questão da explicação, né? Que tanto o Arefarim quanto o Adônios e outros alunos dele foram para Portsmouth, para a cidade de It, para pesquisar mais a fundo a questão de corrupção da tormenta que foi deixada quando o dragão da tormenta passou por lá. E aí eles foram lá só para fazer essa pesquisa. A Adônios falou que era uma péssima ideia, é realmente uma péssima ideia e deu muito ruim. Então o grupo aceita essa missão porque tem um belo de um pagamento e também Adônios tá lá. E então eles vão para Portsmouth, principalmente para a cidade de It. Chegando na cidade de It, com base no teletransporte por causa da aluna do Arefarim, eles têm que passar já por um grande desafio, entrar na cidade. Porque lá também, como falei, itens mágicos normalmente são proibidos. No caso, eles são confiscados e só te devolvem quando você sai, por exemplo, de uma cidade, uma vila, etc. E aí, teve uma cena muito boa. A Clériga tinha comprado um item mágico, acho que era um item que dava mais um de sabedoria para a Clériga. E ela teve que entregar o item mágico para a guarda, que no caso descobre que quem faz a guarda são mercenários, assim, do bando da Arpia ou do bando da Mantícora, né? E com isso, eles sabem que o bando da Mantícora são especializados em caçar magos, assim, e que essa questão, ela é governada por um tal de Hargantrosis, com um rei mercenário. O mercenário, né, líder do bando da Arpia, e pelos seus feitos lá em Portsmouth, o Conde Fenrislotia deu o cargo para ele, né, de regente da cidade de It. Que aí ele sabe que lá em It, parece que tem também lutas ilegais, assim, de magos. Eles pegam magos prisioneiros e botam pra lutar na arena. Complicado isso aí. E aí, como vai ter que fazer, talvez fazer um resgate, e realmente eles vão ter que fazer um resgate, eles decidiram, então, com a ajuda da Niala, entrar em disfarçar com o disfarce ilusório. Aí a Niala falou assim, ó, se eu for acertada, a chance de eu pegar a concentração da magia e todo mundo for revelado, ferrou. Aí cada um decidiu como que se assumir. Cenas bonitas aconteceram, como, por exemplo, a Alissa se transformar em uma Kalinak, um meio dragão, por exemplo. Uma cena muito boa foi do Sátiro, que queria pegar a distinção, em vez de virar um elfo, virou um kobold. Eu fiquei assim, rapaz. Mas aí cada um, né, fez a sua transformação. Por exemplo, a Charisse virou uma humana, até falou assim, nossa, mano, como é estranho não sentir os seus chifres, né, na sua cabeça. Aí o Bardo ficou assim, interação para anotar, para fazer. E aí, o grupo entra, obviamente, o Sátiro e a Clete vai deixar seus itens mágicos com a guarda, enquanto o Cavaleiro foi bem sagaz. Ele tem a Doutrinadora, que agora é a agulha de Wina, que teletransporta. Ele deu pro Clunk, até que ele passou pro portão, teleportou pra mão dele. Bela estratégia. O Bardo tinha um grande medo de perder seu braço das Uivantes, mas eu falei, não é um item mágico, então fica tranquilo que você não vão precisar pegar seu braço e colocar ali. Ainda bem que não é um item mágico. Comentem, se for um item mágico, acho que seria muito mais engraçado, mas isso também não é um item mágico. Adentrando a cidade, andando um pouco, para conseguir qualquer pista, eles veem uma mulher chamada Hydia, fugindo dos mercenários da Quimera. Que no caso, né, como eu falei, mercenários da Quimera caçam magos, e essa Hydia é uma rebelde, de Portsmouth. E aí, eles queriam pegar ela, só que aí o grupo mandou a lábia. Aqui, o nosso destacou na lábia e um pouco na enganação, assim, né, ele convenceu a Hydia que eles estão do lado dela, e convenceu os mercenários da Quimera, que ó, estamos aqui também trabalhando, caçando mago, a gente vai capturar ela e a gente vai levar ela pra prisão. Convenceram então os mercenários e acabaram indo embora. Indo em uma taverna, assim, para conversar melhor com a Hydia, né, o grupo descobre que realmente o Arefarim e seus alunos foram presos dentro da masmorra de It. E também ela fala assim, ó, eu posso ajudar vocês me ajudaram, né, tem uma dívida com vocês. Só que quando vocês estiverem lá dentro, tentem conseguir qualquer pista sobre o tal do Henrique
Gravarts. Ele é o líder dos rebeldes daqui. Então, consegue aí uma informação do que aconteceu com ele, porque ele tá sumido já faz um tempo, assim, tal, e com aquilo, né? Talvez o pior tenha acontecido com ele. Aí o grupo fez um teste de inspeção e notou que o jeito que ela falava desse tal Henrique era um pouco diferente, era realmente mais e mais triste. E aí o grupo acaba perguntando pra ela, assim, no caso sobre o que foi o cavaleiro. E aí ela fala, né, acaba soltando, que ela é amante do tal do Henrique. E também eles têm uma filha, que ainda, né, uma recém-nascida. E ela decidiu entregar pra uma clériga de Lena pra levar pra fora de Portsmouth, porque Portsmouth não é um lugar muito bom pra se crescer não, hein. E aí com essa informação, assim, o grupo então se organiza e decide partir pra masmorra. Eles então, né, como estão disfarçados, eles decidem fazer o cavaleiro se disfarçar da Rídia para entrar lá, enquanto a Rídia cria uma distração para facilitar a entrada deles. Eles conseguem se infiltrar assim, né, e quando eles começam a se infiltrar, eles se deparam com agentes do Graf. É uma ordem que por enquanto em Tormenta, né, no 1410, o Conde Ferry fala que eles são um grupo de criminosos, não uma ordem secreta, caçadora de magos, para o próprio Conde Ferry, as Lotia. E aí, eles olham pro grupo e falam assim, ó, vocês entregar a prisioneira e a gente leva ela daqui pra diante. Aí o nobre conseguiu convencer eles, assim, não, pô, a gente tem que ganhar o pagamento, essas coisas. Eles notam que os agentes do Graf, eles falam da forma mais neutra possível, assim, até leva um pouco a Alissa, porque são magos que foram doutrinados a servir a o Ferrazlote e caçar magos. Então, rapaz, isso quase também dá ruim, porque o cavaleiro, como tava falando, acaba falando demais. Aí o olho do Graf ameaça calar a boca dele permanentemente. Aí o lá fala assim, não, deixa o prisioneiro totalmente bem, tá? Deixa o prisioneiro totalmente bem, senão vai dar ruim, né? A gente precisa, né, tem que pegar ela. Aí eles conseguem convencer o olho do Graf a entrar. Esquiparam 2 combates só na base do diálogo. Isso foi fera demais, foi muito da hora. Nisso, agora falta eles encontrarem aonde seria o Arefarim. E eles descobrem que a prisão de It é uma masmorra, que no caso, labiríntica. E aí foram vários testes para tentar conseguir informações contra os prisioneiros, assim, aonde poderia estar o Arefarim e o Adônios presos, e o restante dos alunos. Aí eles conseguem, assim, eles veem como que o lugar é terrível, porque tem prisioneiros, tanto adultos quanto crianças lá. Qualquer um que foi pego na nossa magia foi para lá. E aí alguns até falam assim, pô, nos ajuda, cara, já que vocês vão fazer uma fuga, ajuda a gente. Aí o grupo assim, mano, se a gente ajudar vocês, vai dar muito ruim. Porque as celas são todas mágicas, elas têm tipo aviso se elas forem abertas. Se a gente trancar qualquer cela, cara, vai vir um monte de gente pra cá pra tentar pegar a gente. Aí vai dar tudo ruim. Aí fica assim, mano, que nisso, né, foi uma bela decisão moral que eu botei. Salvar os prisioneiros ou só pensar o Arefarim e seus alunos? E aí o grupo acabou decidindo só salvar o Arefarim e os alunos, porque era muito arriscado salvar todos os prisioneiros da prisão. Nisso, andando mais a fundo, eles se deparam aonde seria a cela do Arefarim. Uma cela mais especial, assim, para esses magos. Que no caso, né, o Arefarim é um professor da Academia Arcana. Então, né, são bem especiais professores da Academia Arcana para o Conde Ferrazlote, para as suas pesquisas maléficas. Que no caso era protegida por uma quimera. Aí eles enfrentaram uma quimera bem da tradicional. Aquela quimera que é cabeça de leão, cabeça de dragão e cabeça de bode com asas. O combate foi muito fácil. O meu grupo aniquilou a existência da quimera. Após derrotarem ela, o grupo então abre a porta e segue mais adiante, deparando aonde realmente estavam ali seus alunos. Adônios estava lá também preso. Também um minotauro, que tem o penteado do Elvis, um Lefou e também uma Goblin. E aí quando o grupo vai pra cima, assim, pra libertar ele, já que não tinha nenhum guarda, assim, porque o guarda era a quimera, nisso, palmas. E eles encontram o rei de It, o rei mercenário Hargan Trunzisk, que, né, obviamente, que eles sabiam que eles estavam lá por causa de alarme que tinha tocado por causa da morte da quimera. Que aí ele aparece assim, fica surpreso. Olha só, eu falei, mano, sabia que alguém ia vir pra salvar esses magos da Academia Arcana cedo ou tarde. E ele estava acompanhado com o Ahrik Gravarts, que no caso, ele agora é um agente do Graf. Ele foi lá pro Plá de Richontar, acho que é o nome, e passou por uma lavagem cerebral e uma doutrinação cabulosa e viu um agente do Graf a serviço do Conde Ferry Aslot.
Como o grupo tava disfarçado, que foi uma boa ideia eles se disfarçarem, né? Porque como ia ter uma fuga da prisão, se eles tivessem lá como o nobre que o nobre é, o bárbaro como o bárbaro é, o cavaleiro como o cavaleiro é, o sátiro como o sátiro é, ou a clériga como a clériga é, poderia dar muitas e muitas tretas políticas lá com os Valas. Então foi uma baita decisão deles. Só que o Harry tem uma habilidade que ele meio que dá mais dano em personagem que sai de qualquer conduta. Então meio que ele sabia que tinha algum cavaleiro, algum herói assim. Ele fala assim, tem um herói aqui, eu vou descer o cacete. E cara, fazia tempo que meu grupo não tinha uma derrota. Porque, cara, fala real, não acho o Harry tão poderoso assim. Por ir no grupo, sim, mas a ficha dele não achava tão poderosa. Talvez realmente por ir do grupo, sim. O Henrique, obviamente, é mais poderoso que o grupo também. Ele é um mago. Agora a gente do Graft, especializado em caçar mago, então ele é bem poderoso. E, cara, esses dois limparam o chão com o meu grupo. Porque, assim, o objetivo do grupo foi tentar soltar o Aurifarim, que é um elfo, né? Professor da Academia Arcana, pra ele usar suas magias pra salvar o grupo. Enquanto isso, a Clegg usou todas as suas magias pra atrapalhar os dois vilões. O Cavaleiro, mano, fez um ato heróico que foi lutar contra os dois pra atrasar. E aí tem uma cena muito da hora. Porque o Hargan, ele consegue agarrar os seus oponentes com um soco. E aí ele tentou agarrar o Cavaleiro. Só o Cavaleiro tirou um crítico. Então assim, foi usado muito alto o teste de agarrar do Hargan. Então, para o Cavaleiro passar, mano, ele tinha que tirar um crítico. E ele conseguiu tirar um crítico. E não foi agarrado, salvando ele de uma morte certa. E aí quando o grupo liberta o Aurifarim, cara, eles conseguem escapar. Deixando o Hargan com muita raiva, porque ele tinha que matar aqueles prisioneiros lá por ordem do Conde Ferro e ele deixou eles escaparem na frente dele. Nisso também, eles retornam para Unila após esse resgate perigosíssimo e mega tenso. Uma coisa que a gente deu muita risada após a fuga da prisão lá de It foi que tanto o Sátiro quanto a Clériga ficou, mano, a gente esqueceu os itens mágicos. Aí, mano, o Bárbaro deu muita risada. E tipo assim, ficou assim, a Clériga principalmente, cara, eu comprei meu item mágico hoje. Ele nem deu tempo de funcionar, porque o item mágico da pra poder funcionar tinha que ficar um dia com ele sendo usado pra poder ter feito no próximo dia e assim por diante. E nem teve tempo do item mágico ter efeito. Ela perdeu aquele dinheiro. O Sátiro perdeu o seu item mágico também. E, cara, a gente ficou assim, mano, que derrota. É aquilo. Melhor do que matar um personagem de um jogador é fazer ele perder um item mágico, algum item, ou algum NPC que ele gosta muito. Que aí, cara, a perda é pior ainda. Então, cara, nossa, a gente ficou assim, caraca. Nossa, como que deu errado isso, porque 2 itens mágicos foram dessa para melhor. E lembrando, Tormenta 20, item mágico é raro e caro. São recompensados, obviamente, conseguem entrar em acordos com a Aurifarim para ganhar uma construção para Cash. O Nobre cria uma amizade maior com a Nyala, porque a Nyala, todo aquele tempo, estava se esforçando para manter o disfarce, para não dar ruim. Ainda bem, porque se ela fosse acertada por Hargan, era revelado lá, e o Hargan ia ficar muito feliz sabendo que a Súmula de Wina tava lá. E, pô, se eu capturar ela, o Ferraz vai ficar mega feliz. E, cara, foi muito da hora, porque eles criaram bastante raiva do Hargan. Eles ficaram assim, caramba, o Henrique viu um agente do Graf. E aí tem uma cena muito legal. O Cavaleiro olhou pro Henrique e tentou ver se tinha uma chance de tirar ele dessa doutrinação. Infelizmente, não teve. Que no caso ele mandou o papo, pô, você tem uma filha, tem que pensar na sua filha. Aí o Hargan olhou pra ele, você tem uma filha? Quando a gente acabar aqui, a gente vai atrás dela. Aí, tipo, o grupo assim, rapaz, Cavaleiro, segura a língua, porque a sua língua é muito perigosa. No caso, para a gente, não para os vilões. Após essa fuga, o grupo recompensado, assim, com muitos tibares, com a amizade do Aurifarim. O Adonis falou que era uma péssima ideia para o Aurifarim, só que o Aurifarim falou assim, pô, se é uma péssima ideia, por que então você foi comigo? Lembre-se, Valkyria é da ambição dos humanos, mas também nós somos ambiciosos e também temos que ser ambiciosos também, não só os humanos. E também eles acabam indo atrás da Rydia, no caso o Aurifarim, para trazer para informar o que aconteceu. E a Rydia fica assim, rapaz, deu ruim. O líder dos rebeldes agora é o agente do Graf. E aí a galera fica assim, complicado isso aí, mano, deu muito ruim. Mas no final a missão foi concluída, apesar que o grupo teve que fugir. Mas foi muito da hora essa parte
da aventura 9. Que aí, né, a próxima parte é o artefato de Cross. Então, é esse o vídeo, rapaziada. Comente aí, como que foi a sua aventura nova? Você usou a que tinha no livro ou adaptou ou criou a sua própria? Comente aí. Então é esse o vídeo, rapaziada. Se gostarem, deixa o like, compartilhe com os amigos, inscreva o canal quem não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos. Se gostou, deixa o like, se inscreva se gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!